Olá, pessoal, tudo bem? Estamos recomeçando nossas lives aqui do Instituto Plasma. Vamos chegando para a gente conversar sobre radiestesia. Vamos nos aproximando, trazendo dúvidas, preparando seus cadernos para anotarem o que vocês acharem interessante e pedidos para as novas lives também. Estamos aqui depois de vários dias, né? Faz um tempo que a gente não se encontra por aqui. E agora que estamos ano novo, vida nova, vamos retomar nossos estudos. E também estou querendo agradecer, né? É de praxe o nosso momento de gratidão no começo, por todos vocês que estão aqui, que estão chegando, que vão assistir depois. E espero que o carnaval tenha sido muito bom, que tenha dado tudo certo. Estamos aqui retomando, né, nossos trabalhos, porque agora, enfim, o ano está começando. Hoje a gente vai conversar sobre instrumentos de radiestesia, instrumentos que a gente pode usar para facilitar o nosso trabalho. São várias possibilidades para a gente que gosta de fazer uso dessa técnica. A gente tem várias possibilidades para trabalhar. Pode ser que algumas pessoas conheçam alguns, outras pessoas conheçam outros. E o que importa é a gente estar aqui disposto a estudar um pouquinho mais, né? Vamos falar um pouquinho de radiestesia para começar, para ir aquecendo, aguardando o pessoal chegar. A gente trabalha com a nossa sensibilidade, né? A primeira coisa que um radiestesista deve ter é essa disponibilidade de entrar em contato com a sua sensibilidade. Essa sensibilidade que é ampliada pelos instrumentos e que também pode ser desenvolvida. As pessoas podem, né, e me perguntam se é uma questão de que a pessoa nasceu com esse dom, né, com esse talento. E eu digo que uma parte pode ser e outra parte não necessariamente, a gente pode desenvolver. Um minutinho só, por favor. Os outros instrumentos estão chegando agora aqui. E, bom, continuando a falar, né, do radiestesista, então sempre falo que a gente sempre pode melhorar, que a gente sempre pode desenvolver mais a nossa percepção. Então, é um talento nato para algumas pessoas, mas é um talento que pode ser desenvolvido, basta a gente dar atenção a ele. Fazer alguns tipos de treinamento, que é para confiar na intuição, né? Existem vários tipos de seres humanos, né? Existem vários tipos de classificação que a gente já ouviu falar, tipo, o Enneagrama é um deles, né? Eu não conheço muito, mas é o que tem se falado muito sobre isso atualmente. Mas existem outros, o nosso psiquiatra, né? Jung, Carl Gustav Jung, que é que trouxe bastante conhecimento sobre o ser humano, conta pra gente que existem alguns tipos psicológicos, né? E são 4 tipos básicos. Já já vocês vão entender por que eu estou falando isso hoje.
esses tipos básicos são o que a gente fala que é essa função, né? São funções psíquicas. E essas funções são desenvolvidas mais em umas pessoas, outras mais em outras pessoas. Tudo isso eu estou explicando porque vai dizer para vocês porque que umas pessoas têm mais facilidade do que outras com a radiestesia. E estou dizendo isso porque o primeiro instrumento a ser entendido é o próprio radiestesista, né? Porque nós, radiestesistas, somos o instrumento principal dentro de tudo isso. Então, voltando, né, a explicação que eu aprendi estudando Jung, então existem 4 funções primordiais, né, que são elas a função pensamento, a função sentimento, a função sensação e a função intuição. Então, quando um indivíduo tem a função intuição mais desenvolvida, que a gente fala na luz, ou seja, ela tem muito mais energia, a radiestesia vai ser muito mais fácil para essa pessoa. Em contraponto, a função sensação, para quem tem a intuição desenvolvida, é o que está na sombra, que a gente fala, é um que não é muito desenvolvido. Então, essa pessoa vai ter algumas dificuldades no dia a dia, nessas tarefas do dia a dia, de lidar com horários. Então, tem a facilidade da radiestesia, mas tem alguma dificuldade na administração do seu dia a dia. E assim funciona com as 4 funções. Então, eu estou dizendo isso porque se uma pessoa tem a função sensação na luz, mais desenvolvida, não quer dizer que ela não tenha a função intuição na psique dela, na energia dela. Mas só quer dizer que ela vai ter que dedicar mais tempo para que essa função, para que a intuição dela venha para a luz. E para isso existem várias formas da gente trabalhar e eu não vou entrar nisso aqui hoje. Mas eu estou dizendo só que todos nós temos todos os talentos dentro. Uns são inatos, outros a gente precisa dedicar mais tempo. Então, se você tem interesse em radiestesia e pensa que você não tem essa capacidade, você talvez só não tenha despertado ela. Então, eu convido você a se aventurar neste caminho e descobrir, né, e trazer essa energia para funcionar junto com as outras que já são mais desenvolvidas na sua psique, porque é uma função da psique a intuição, ok? Nós vamos continuar agora, então, passando para os instrumentos que eu já tinha dado umas dicas que a gente ia conversar sobre eles hoje. Eu vou passar rapidamente por cada um e aqueles que vocês tiverem interesse, vocês podem mandar no direct, nos comentários e a gente vai formando um pouquinho mais de explicações sobre cada um. Então, acho que assim, o que é mais... Só um minutinho. Que eu vou pegar aqui. Os que são mais conhecidos, né? São os pêndulos. Que são vários tipos. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês. E falar um pouquinho deles. Eu tenho vários, por isso que eu tô pegando aqui. A gente, quando vai ficando mais... radiestesista, né, a gente vai acumulando pêndulos. Então a gente acha um bonito, acha um mais interessante e assim a gente vai começando uma coleção de pêndulos. Porque é interessante a gente ter um em casa, um no consultório para quem trabalha com isso, um na bolsa, porque eventualmente a gente pode auxiliar alguém, né, porque tem vários trabalhos que a gente pode fazer com a radiestesia que você pode fazer só com o pêndulo mesmo, sem usar mais nada.
alguns ajustes de energia de pessoas que, com um bom treinamento, você desenvolve essa capacidade, você começa a perceber as coisas no seu corpo. Então você não vai precisar da mesa, não vai precisar de outros instrumentos, sabe? E é bem legal a gente desenvolver isso, porque eu já ajudei algumas pessoas sem estar no consultório e até a gente mesmo, a gente pode se reequilibrar sem utilizar a mesa, psicogerador, gráficos. Tem essa possibilidade também. Os pêndulos, né? Enquanto eu tô tirando eles aqui, vou falar para vocês. Um pêndulo que é muito comum, que as pessoas gostam muito dele, são os pêndulos de pedra, né? Os pêndulos de cristais. São os amados pêndulos de pedras. Quando eu comecei, eu usava de cristal branco, né? O de quartzo. E usava também muito de metal. Com o aprimoramento que eu vim fazendo, eu percebi que o pêndulo de madeira ajuda mais a gente, porque ele é mais neutro. Então, não é que o pêndulo de cristal seja ruim, é só que ele dá um pouco mais de trabalho quando a gente usa muito, né? Então, às vezes, trabalhar com radiestesia o dia todo, né? Fazer várias práticas, atender 7, 8 pessoas no dia com radiestesia, com pêndulo de cristal não fica muito prático. Mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Olha que lindo. Dá muita vontade de trabalhar com ele, né? Só que ele absorve muita energia. As pedras, elas têm uma natureza de trabalhar. Trabalhar para o ambiente, trabalhar. Então, quando elas estão expostas no ambiente, elas funcionam tanto emitindo a radiação delas, quanto absorvendo radiação do ambiente. Ou seja, a cada pessoa que eu uso um pêndulo de cristal, eu tenho que limpar. Eu posso ter vários, um para cada cliente que eu vou atender no dia e limpar, mas não é o que eu escolhi. Se você acha que é interessante para você, fique à vontade, tenha os maravilhosos pêndulos de cristal à mão. Mas sempre se certifique de que ele está limpo. Porque quando os instrumentos não estão, a gente está sujeito a sofrer um pouquinho de interferência. Principalmente se a gente não tiver muita prática de perceber que aquilo não está muito bom. Não sei se vocês já passaram por isso, assim. Parece que essa informação, ela não está muito redonda, parece que tem dúvida. Então pode ser uma interferência aí no seu ambiente, pode ser o próprio pêndulo, tá? Então, o de metal eu não trouxe. Eu sinto muito, eu não tenho mais o pêndulo de metal e eu acabei não trazendo de ninguém para mostrar para vocês. Mas é um pêndulo muito fácil de achar, ele é melhor que o de cristal e ele não absorve tanto quanto a pedra. Ele não se suja tanto. Sujar não é o termo muito adequado, mas ele não fica impregnado, né? E a gente tem os de madeira. Eu ouvi uma vez, estou procurando um outro aqui. Eu ouvi de um professor que a gente precisa trabalhar com os instrumentos de qualidade, né? Que é como você escrever com uma caneta, toda caneta que vai escrever, mas algumas vão escrever melhor. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. E aí, eu vou dizer que na época, quando eu vi isso, eu achava que era balela, sabe? Eu não dava muita importância para isso, faz alguns anos. Mas eu comecei a perceber que com alguns pêndulos o meu trabalho ficava mais limpo, mais rápido e mais preciso.
E aí eu falei, a maturidade ajuda a gente, né? Porque aí eu falei, ele tinha razão. Realmente, você escrever com uma caneta boa, o texto vai ser escrito da mesma forma, mas a limpeza, né, o visual e a qualidade é outra, né? Então, é o que eu vou dizer aqui dos pêndulos também. Vou mostrar esse aqui para vocês, se vocês puderem observar bem como ele é. Ele tem chumbo dentro, para dar um peso. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque eu quero apresentar vários objetos para vocês. Então, observe. E aí, tem um outro que eu gosto muito, que é esse daqui. Ele é pequenininho, também tem chumbo dentro, acho que dá para ouvir. Tem esse outro aqui, eu falei que tem bastante. Eu acho que dá para começar a perceber a qualidade. Eu já vou contar uma ocorrência com esses pêndulos aqui para vocês perceberem algumas coisas. Esse é muito bom, esse é o meu preferido. Ele também tem chumbo dentro. E ele, é o pêndulo agulha, eu adoro usar esse pêndulo. E tem esse que é também muito querido, achei ele um charme. E esse daqui que também, esse é o meu preferido, porque ele é dessa madeira branca. Para quem conhece um pouquinho, deve ver que eu já mostrei um desse tipo, né, em outra madeira. Então, veja bem, aconteceu um evento na minha sala, e eu tô falando da qualidade dos pêndulos, e choveu, eu estava viajando, e caiu água na minha mesa de trabalho. E choveu em cima da mesa praticamente, e os meus pêndulos ficam guardados dentro de um recipiente de vidro, como um copinho. E eles ficaram dentro d'água, porque demoramos uns 3 dias para perceber que a minha sala tinha sido molhada, já que eu não estava trabalhando aqui, estava de férias. E todos esses, eu vou mostrar para vocês de novo, todos ficaram dentro d'água. Esse foi o que mais sofreu danos. Ele ficou opaco, perdeu o brilho. E alguma coisa nele aconteceu que eu percebo que a capacidade de medição, ela deu uma alterada. Esse daqui também estava. Ele não mudou muito. Ele continua me auxiliando bastante. Esse daqui também estava, olha, não perdeu nada do brilho. Eles ficaram imersos na água o mesmo tempo e nada aconteceu com ele. E é o que eu digo, é uma qualidade diferenciada. Esse também ficou como ele já era, ele nunca foi, ele não tinha tanto brilho, já de nascença. E continua funcionando muito bem. Então, invistam em material de qualidade quando vocês quiserem trabalhar, mesmo que não seja profissionalmente. Esse daqui é um pêndulo que ele não estava, né, no banho da chuva, mas ele é um pêndulo de... Aqui tem alguns fabricantes, que eu também não vou entrar nisso agora, e ele é de outro fabricante, e eu percebo nitidamente que ele não é tão maravilhoso quanto os outros que eu mostrei para vocês. Então, pêndulos de madeira, como vocês preferirem, sempre é melhor, porque ele é neutro. Então, ele não vai
ficar absorvendo e ele não vai emitir vibração. Ele não vai interferir no seu trabalho. Bom, esses são os pêndulos comuns que a gente fala, eles têm a função de ampliar o que a nossa psique vai captar. Porque toda a informação, todo o trânsito de informação na radiestesia, ele acontece pela mente. Não é um processo mediúnico, é um processo psíquico, é uma comunicação mental. Esses pêndulos vão ampliar o que a nossa mente captou. Essa informação faz uma micromovimentação em músculos do nosso braço que estão adestrados para nos mostrar, ampliar o sim e o não, certo? Então, esses são os pêndulos comuns usados diariamente pelos radiestesistas. Existe um outro que é muito interessante, que é o pêndulo que a gente chama de pêndulo testemunho. Então, ele assim parece um pêndulo normal, porém, quando a gente abre aqui, você coloca dentro dele o que você está procurando. Então, se você vai procurar água, você vai colocar um testemunho com a palavra água aqui dentro, vai fechar e vai em busca do que você está procurando. Se você está procurando ouro, você coloca aqui dentro, fecha e vai em busca do que você está procurando. Com uma coisa muito importante. Se você colocar o material aqui dentro, quando você for procurar outro material, você deve ter certeza de que não tem nenhuma parte de algo que você usou anteriormente, porque senão você vai ter as duas vibrações e isso vai dar confusão, vai dar interferência, certo? O que eu indico? Se você for colocar o material aqui, você procure colocar dentro de um plástico filme, algo que é neutro, né? Então, plástico é neutro. Então, você pode enrolar um pedacinho daquilo e colocar aqui dentro. E na hora você tira com cuidado para que nada fique dentro do pêndulo, senão ele vai estar sempre sintonizado com aquilo, tá? Então, esse é o pêndulo testemunho. Outro pêndulo que eu tinha sinalizado que ia mostrar para vocês é o pêndulo Mindtron. O pêndulo cromático é um dos tipos de pêndulo cromático, que é esse aqui. Esse pêndulo é também muito interessante e prático. Ele trabalha com todas as frequências da base da pirâmide. Então, tem aqui o verde positivo e vai seguindo as cores visíveis do arco-íris e as invisíveis. Ele vai trabalhar tanto para poder fazer o equilíbrio de chakras através das cores visíveis, como a gente vai poder também trabalhar o equilíbrio elétrico e magnético de todas as frequências cromáticas, tanto visíveis quanto invisíveis. Ele tem uma correspondência da linha do Equador do planeta Terra, esse corte, né, aqui no meio, como se representasse a linha do Equador. Esse pêndulo é muito legal, eu tive que investigar um tanto depois de um curso que eu fiz, onde eu aprendi, para entender um pouco mais a teoria do porquê que ele funciona assim, o que ele está trabalhando.
E futuramente a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele, porque é um pouco difícil de encontrar material na internet explicando como que ele funciona e como a gente deve utilizá-lo. Lembrando que ele é material dado no curso de formação de terapeuta radiestesista aqui do Instituto Plasma, ok? Então, acho que vocês estão percebendo que tem bastante coisa, né? A gente tem muitas possibilidades para trabalhar com a radiestesia. E aí a gente vai testando, a gente vai experimentando e vendo aquilo que a gente gosta mais, aquilo que tem mais a ver com a nossa energia, que faz mais sentido, que é mais prático. É muito pessoal isso, sabe? Não dá pra gente definir, isso é bom, isso não é. Isso vai de cada um da sua experimentação. E a gente pode mudar ao longo da vida, né? Porque a gente muda. Eu espero que a gente venha melhorando a nossa capacidade radiestésica e quanto mais a gente usa, mais sensível a gente fica. Então a gente vai percebendo o que é bom, o que não é para o nosso trabalho ao longo da vida também. Uma outra coisa que é importante, que a gente também usa para que a gente quer facilitar o trabalho, né? Eu volto a dizer, tudo isso é necessário para facilitar, porque precisar disso a gente não precisa, porque a radiestesia está no nosso corpo. Mas a gente precisa, porque a gente quer que a coisa seja mais dinâmica, né? Então, um outro instrumento que é diretamente usado todo dia por nós aqui, e acho que por muitos radiestesistas, é a mesa de pesquisa. No nosso caso, é a mesa Plasma Pesquisa, que é essa mesa. Então, ela é uma mesa de pesquisa de radiestesia. Então, ela tem alguns elementos que são importantes. Tem o relógio radiestésico, tem o nosso triângulo plasma, que tem uma função que está, de estar aqui, o decágono. Tem a vésica com o selo de Salomão e o círculo central, um norteamento artificial e um prosperador para gerar movimento. Então, essa é a mesa oficial que a gente trabalha aqui no Instituto Plasma. É uma mesa que só tem aqui. E tem mais uma parte onde a gente pode verificar os chakras, cores, quando são necessárias para o tratamento. Essa mesa não é uma mesa que ela é vendida como mesas radiônicas, apesar de que ela tem uma função radiônica também, mas a gente trabalha com ela mais no sentido da pesquisa. A gente usa como radiônica, emissão de ondas de forma também. Mas ela é utilizada por quem faz o curso conosco. Não faz sentido ter essa mesa sem entender o funcionamento dela, sem ter as informações que são passadas dentro do curso. Porque senão ela não vai fazer sentido para a pessoa ter a mesa sem saber com que está trabalhando. E a gente tem que ter em mente que a gente precisa saber o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo e para que está fazendo. Então, isso, para nós, o Instituto Plasma, é muito importante mesmo. Consciência do que está fazendo, porque interferir no campo de outra pessoa, no campo de uma planta, no campo de um imóvel, você é responsável 100% por tudo que vai acontecer. Você, radiestesista, que está entrando em contato com o campo
de outra pessoa, animal, planta, ambiente, situação. Você é o responsável por toda a movimentação que está acontecendo para ajustes energéticos daquilo que é seu testemunho no momento. Gravem muito isso. Isso é tão verdade que a gente desenvolve uma capacidade de ter um impacto energético se a gente errou alguma coisa. Diga-me se alguém já percebeu isso. O radiestesista que percebe energeticamente, frequencialmente, que teve um erro de procedimento, é um radiestesista bastante desenvolvido. Porque tem que estar tão conectado com o trabalho, e é real, porque a gente aqui está. Nós trabalhamos muito com isso e a gente tem esse aviso de que algo ali precisa ser revisado. E é muito interessante essa sensação. Mas, voltando aqui nos nossos instrumentos, uma outra mesa que a gente trabalha é a mesa plasma emergencial. Também nos ajuda bastante. Aqui ela é só emissora de frequência de tratamento, também trabalhada pelos nossos alunos e nossas terapeutas. A gente usa também um outro método de tratamento, que é o psicogerador. Esse é um instrumento desenvolvido pelo professor Juan Ribot. O meu está bastante usado, né? Dá para reparar. Então, esse é um material que a gente ensina também. A gente usa também. Ele é fabricado e idealizado pelo professor Juan Ribot. E os gráficos radiônicos, nossos queridos, maravilhosos. Um exemplo aqui, conhecido como IAV. Um gráfico muito poderoso contra energias externas, alguns tipos de ataques, alguns tipos de contaminações mais trabalhosas, que atrapalham mais. Tem uma variedade, né? No curso a gente estuda... No curso de introdução, eu acho que são 6, 7... Não me lembro muito bem, mas está em torno de 7 gráficos. E no curso de formação a gente trabalha com uns 40 gráficos. Então, tem bastante coisa para a gente estudar, né? Voltando aqui, mais um pouquinho nos nossos instrumentos. Voltando aqui, uma lembrança, nós teremos uma próxima turma de introdução em março. Nós teremos um revezamento assim, ó, turma online, turma presencial. Ao longo do ano teremos várias turmas online, várias turmas presenciais do curso de introdução à radiestesia, do método que a gente usa. Então, se você tem vontade de investir, se você tem vontade de fazer a formação de terapeuta radiestesista, você precisa passar pelo curso de introdução primeiro, porque é onde você vai pegar o treinamento de como a gente trabalha. E depois eu vou passar para vocês o restante, né? São mais de 70 horas de aula, né? De curso, do curso de formação. E você já vai estar mais estruturado para receber essa quantidade de conhecimento que o curso de formação vai proporcionar. Seguindo.
instrumento muito conhecido é esse, né? O Aurameter. Então, algumas pessoas pegam ele assim para usar, mas na verdade ele tem que ser segurado assim. Essa tensão na mola é que vai vai proporcionar o movimento que você instituiu com o seu instrumento de funcionar para o sim, para o não, harmonia, desarmonia, como você programou o seu instrumento, né? Então, lembrando que ele tem que ser segurado assim, não assim, porque ele não vai ter essa tensão necessária. Segura assim e siga normalmente como você aprendeu num curso, ou manual de instrução, ou se não souber, pode mandar pergunta para mim e a gente vai tentar responder, tá? Ele é um instrumento muito sensível, então se você quiser trabalhar com ele, você tem que estar com a mente bastante concentrada, porque ele vai fazendo movimentações enquanto a gente fala, ele responde o tempo todo. O pêndulo nem tanto, mas esse daqui é muito sensível. Ele é muito sensível. Esse é o sim, para mim. E o não é assim. Não é interessante? Olha como ele é rápido. Sim, não. Não, ele gira. E o sim. Então, essa movimentação é o radiestesista que dá a programação, faz testes e fica isso instalado na sua mente, tá? Próximo. Também já bastante conhecido, o Dual Rod ou Dual Rod, como quiserem dizer. Esse aqui deixa eu só ajeitar ele aqui um pouquinho. Tem que estar essa haste, ela tem que estar bem solta, sabe? Senão ela não vai funcionar muito bem. Esse aqui tá meio... agora soltou. Então, ele tem que estar solto para ele girar. Pode ser feito também, eu já trabalhei uma época com um que foi feito em caneta Bic, fica só com o tubo, né? Pega uma haste de cobre, dobra ela assim e coloca dentro do tubo, de forma que ela fique presa aqui, porém solta ali em cima, e pode usar da mesma forma. É que, como eu falei, né, a gente gosta de comprar os materiais. Então, ele vai cruzar ou vai abrir. Ele é muito prático para você fazer prospecção em ambiente, tanto terreno quanto imóveis. Quando você quer trabalhar com geobiologia, é melhor do que o pêndulo, porque ele tanto vai sinalizar se tem ou se não tem. Aqui eu tô mexendo de propósito, tá? Se tem ou não tem, aí também tem a sua programação com o instrumento, e ele pode direcionar para onde está. Se você está procurando um cruzamento Hartmann, caminhando por um terreno, ele pode ir te guiando, virando e te direcionando para seguir com ele sempre reto. Então, ele pode indicar se está para a esquerda, para a direita, e você vai seguindo até que ele cruza quando você chegar em cima. Porque na geobiologia, né, a gente faz a prospecção de energia de subsolo. E essa energia de subsolo, ela sempre tem um direcionamento na vertical, de baixo para cima, a energia telúrica. E um outro que é antigo, né? Mas o meu é novo, mas que vem da antiguidade, que é a forquilha. A forquilha antes ela era feita, e ainda é usada, né? De árvore, de goiabeira e não me lembro o nome da outra agora. Mas a gente tem também em metal,
com a ponta que parece com a ponta do aurômeter, né? E aí você vai dar uma tensão nele e ele vai apontar a água. Esse é bem direcionado para a água, mas você pode trabalhar e treinar para poder procurar outro tipo de energia telúrica, tá bom? Então, a forquilha, né? Também para prospecção. Para o consultório não é nada prático. E a gente trabalha também aqui com uma coisa que quase ninguém conhece, mas ele é muito interessante, ajuda bastante a gente, que é isso aqui, ó, o ferrite. Isso daqui substitui bolotas, cabelos, fotos, etc. Porém, ele precisa de um treinamento mental um pouquinho mais aguçado, uma autopercepção radiestésica para que a gente utilize ele com sucesso. Mas desenvolvendo essa capacidade, tudo fica bem mais fácil no dia a dia do radiestesista. Porque a gente precisa trabalhar com facilidade, né? Então a gente vai encontrando materiais que ajudem a gente e ajudar as pessoas. Isso é uma coisa importante a gente pensar. Por que eu faço radiestesia? Mas para que eu faço radiestesia? Para que eu trabalho com isso? Qual é o prazer que isso me dá? O que isso faz para o mundo? Por que você faz radiestesia? Para que você faz? O que te traz até aqui? Para conversar sobre instrumentos de radiestesia? O que você está procurando? Conta pra gente. Pode ser que você traga um tema muito interessante para uma próxima live. Fiquem muito à vontade para poder perguntar. Eu sou radiestesista, acho que desde que nasci, porque a minha função na luz é a função intuição e eu gosto muito de usar isso para ajudar as pessoas. Talvez eu tenha que me desenvolver mais e eu tô aqui para isso. Quero que vocês me ajudem nessa jornada. Eu gosto muito de ensinar. Acho que quem já fez curso comigo pode dizer sobre isso. As minhas terapeutas da minha equipe que ainda estudam comigo, acho que não devem ser tão fora do normal de estar com uma professora que fala que vai ensinar e não ensina, né? Então, mas assim, não tem professor sem ter aluno, né? Então, pergunta, gente, porque eu preciso colocar esse conhecimento para fora. E eu tô começando aqui pelos instrumentos, mas eu quero bastante trazer coisas que interessem mais a vocês dentro do que a gente pode falar numa live, né? Porque nem tudo a gente pode trazer aqui. A gente tem que respeitar uma coisa que chama grau de memória de todo mundo. Então, a gente traz numa live aquilo que vai fazer bem para todos. Pelo menos a intenção é essa. Mas perguntem porque eu adoro responder, de verdade. Então, estamos de volta. Tem uma garota aqui perguntando qual a melhor forma de abrir caminhos. Olha, essa pergunta é interessante. A gente pode trabalhar isso na radiestesia, mas ela não é uma resposta muito fácil para falar assim, né? Porque a gente tem que olhar para esse caminho dessa pessoa, desse momento. Mas o amor e a vida profissional, eles são
de dentro da gente. Então, é sempre da gente. Então, a gente desembaraçar crenças, desembaraçar, eu vou falar até inveja mesmo, medo. Tem tanta coisa que a gente tem que liberar para esse caminho abrir, mas primeiro a gente tem que ir ao encontro dessa resposta, né? Te convido a fazer um atendimento, eu acho que é o melhor jeito, porque é tudo tão pessoal, tão íntimo de cada um, e a radiestesia ajuda muito, eu posso dizer por mim. Como eu estava dizendo, o meu primeiro contato, né, com isso tudo foi aos 17 anos. Faz bastante tempo. Esse mês eu vou fazer 50 anos. Então tem muito tempo que eu trabalho com isso. Já atendi muita gente. Não sei números, eu acho incrível as pessoas que falam, atendeu tantas pessoas. Eu não faço a menor ideia. Profissionalmente, eu trabalho com isso há 20 anos, que eu resolvi ir para o mundo profissional. E eu posso dizer assim, quando a gente se dedica na radiestesia, a gente vai abrindo os caminhos, de verdade. Eu já vi muita transformação comigo e com as pessoas que eu atendo. É um bom caminho para se conhecer, para se auxiliar e para a gente auxiliar vocês. Gente, não sei quanto tempo de live nós já temos, mas era o que eu tinha para trazer. Eu utilizo a mesa de pesquisa, é uma pergunta que chegou agora, eu utilizo a mesa de pesquisa, que a gente chama de mesa plasma pesquisa, que foi uma mesa desenhada por mim. Ela tem elementos que não são meus, né? Porque a geometria sagrada é do universo, é de todo mundo, mas essa composição veio de estudos anteriores e tem uma coisa muito básica da Vésica, do selo de Salomão, do círculo central, que é básico aí o decágono, né? São elementos básicos de muitas mesas de radiestesia. Então, o nome é Mesa Plasma Pesquisa, para fazer os atendimentos. A mesa plasma emergencial, ela entra como tratamento quando ela é chamada pela própria pesquisa. Gente, vou ficando por aqui com vocês. Aguardo de verdade, de coração, que vocês mandem perguntas, façam comentários. Grande beijo, gratidão mais uma vez, gratidão a essa vida, por todos que estamos aqui. E vamos em frente, até a próxima live. Desculpa, a próxima live, misturei com... Fiquem de olho aí nos stories, né? E compartilhem essa live com quem vocês quiserem. E vamos junto na próxima. Mais informações para vocês. E um beijão. Até logo.